O texto começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Os irmãos sabem que quando Jesus falava essas parábolas, ele tinha como objetivo principal alcançar a compreensão de toda pessoa, né? De todo ser humano, de cada pessoa. Para ele não importava se um ancião, ou se uma mulher, ou se uma criança. Para ele não importava se alguém fosse letrado ou iletrado, não. Ele queria alcançar a todos. E como é que ele fazia para conseguir alcançar a todos? Ele falava de uma maneira compreensível, de uma maneira muito simples a cada pessoa. Quando ele coloca isso, qualquer ser humano é capaz de entender, né, o que é uma vinha, o que é um agricultor e o que Jesus está colocando para mim, para você e para qualquer pessoa que siga o Evangelho, que siga a Jesus, é que nós somos fruto de uma ação de Deus. Foi Deus quem investiu em nós. Veja o que a palavra de Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ou seja, ele está dizendo para os seus discípulos aqui presentes: você é fruto de uma ação de Deus. E talvez você não se perceba que lá na frente os discípulos também a princípio não compreenderam isso, quem sabe, mas Jesus chega a ser de uma maneira tão clara, tão absoluta. É como se o ambiente estivesse sem luz e de repente acendesse um refletor e iluminasse tudo. A Jesus assim: não fostes vós quem escolheste, para não ficar qualquer dúvida, irmão, de que eu fui tão bom, ou que eu sou tão bom, ou que eu tenho algo especial. Não, foi Deus quem investiu em mim, foi Deus quem investiu em você. Aí ele diz assim: não pensem, Deus, o Senhor Jesus não quer nem sequer que passe na nossa mente ou no nosso coração. Ele diz: não penseis vós que fosseis vós quem escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Eu e você somos frutos de uma ação divina. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e eu e você somos frutos de uma ação divina. E aí ele nos chama de ramo. Vocês são apenas ramos. Olha o que o texto diz no versículo de número 2: todo ramo que estando em mim não der fruto. Veja, assim perceber, às vezes passamos desapercebida, mas veja o que Jesus coloca a nossa qualidade como ser humano. Ele diz: vocês são ramos. Indiretamente ele diz: todo ramo. É como se ele estivesse dizendo para você de uma maneira educada aos seus discípulos, a mim, a você: todo ramo. Ou seja, ele está dizendo: você é ramo, você não é videira, você não é agricultor, você é ramo, somente isso, mais nada. E aí ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Duas coisas interessantes aqui. Primeiro, fruto. Eu acho que talvez a dificuldade que nós mais tenhamos no presente momento é a necessidade de crescimento. Talvez seja esse o nosso maior problema, é a necessidade de crescimento. Ou seja, estamos tão preocupados em crescer que abandonamos aquilo ao qual Deus nos chamou. A nossa necessidade de crescimento nos últimos dias se tornou algo tão intenso, há uma prioridade tão grande em nossa vida, que todo ser humano hoje quer crescer. Não importa a área, seja a área que for, todo ser humano hoje ele está obcecado em crescimento. Deus não nos
Será difícil até de contar quantas vezes a palavra de Deus nos mostra essa necessidade. E por isso entendemos que a necessidade primária é essa. Eu sou a videira, versículo 1, e meu pai é o agricultor. Veja o que diz o Deus: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Veja o que diz o 3, pode estar dizendo pela palavra que eu tenho falado. O versículo 4 vai dizer: permanecer. Veja, permanecer em mim. E aí o versículo continua novamente pela segunda vez: e eu permanecerei em vós. Aqui já temos duas vezes a palavra permanecer no mesmo versículo. E aí o texto vai dizer: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer, terceira vez, na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Quarta vez, veja, aí o versículo 5 vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim. Quinta vez, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O versículo 6 vai dizer: se alguém não permanecer, sexta vez, irmãos, em mim será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Versículo 7: se permanecer, sétima vez, e as minhas palavras permanecerem, oitava vez, em vós pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos, como o Pai me amou também a vós outros, amei. Permanecer. Irmãos, eu já perdi a conta do texto e não para por aí. O que eu estou querendo dizer para os irmãos de uma maneira muito clara: que o nosso primeiro chamado não é produzir, é permanecer. Eu tenho que permanecer em oração, eu tenho que permanecer em consagração, eu tenho que permanecer no templo, eu tenho que permanecer na vontade de Deus. Quando eu permaneço em Jesus, o fruto vai acontecer naturalmente. Mas hoje, irmãos, nossa concentração praticamente que toda é em produzir e não em permanecer. Coisa essa que Jesus nunca deixou dúvida aos seus discípulos. A Bíblia diz que a primeira palavra que Jesus deu quando chamou os seus discípulos, abra a sua Bíblia, deixe marcada aqui no 15, que nós vamos voltar, e abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Veja a primeira palavra que Jesus disse aos seus discípulos quando os chamou. Marcos capítulo 3, a partir do versículo de número 13. A primeira expressão, a primeira palavra, o primeiro chamado de Jesus para os seus discípulos. Veja o que diz, versículo 13 do capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Veja, e aí o versículo 14 vai dizer: então designou os 12 para estar com ele e os enviou a pregar. Veja o que diz o versículo 14: então designou os 12 para fazer o que, irmãos? Pronto. A minha tradução diz assim: então designou os 12 para estarem com ele e os enviou a pregar. Veja qual é o primeiro chamado: estar com ele, junto dele, próximo dele. Irmãos, isso é uma verdade tão clara nas Escrituras, que no capítulo 2 de Atos diz a Bíblia que Jesus deu uma ordem expressa à igreja, e aí os irmãos, 120 irmãos, ficaram em uma casa trancados. Diz a Bíblia que eles estavam ali em oração, em consagração a Deus, e passaram um bom tempo ali orando. Alguém talvez tivesse vindo de longe, assim: mas rapaz, por que eles não vão pregar? Por que eles não vão em casa? Por que eles não vão ensinar? Por que eles ficam ali só reunidos, orando? Que perca de tempo, não, irmão? Mas diz a Bíblia que no momento certo, quando Deus revestiu de poder, quando eles oravam e buscavam a presença de Deus e permaneciam na presença de Deus, quando Deus revestiu aqueles discípulos em um dia só, eles ganharam 3.000 almas. Por que, irmão? Porque aprenderam a permanecer em Jesus, na sua vontade, na sua palavra, na sua orientação. Fizeram o que Jesus mandou, e o
carrega, irmão Marcos, não é bíblico não, eu digo para você, é bíblico. É bíblico, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, é bíblico, irmãos. E muito bíblico, e muito simples, e muito comum. É porque às vezes com o passar do tempo algumas coisas parece que vai saindo da nossa percepção, como foi falado aqui nesta manhã. Antigamente era assim, hoje é assado. Deus mudou? Não. Foi nós que ao passar do tempo nos distraímos. Mas veja o que diz Atos capítulo 2 e o versículo de número 42. Atos 2, 42. Veja o que diz a Bíblia. E perseveravam. Fazia o que, irmãos? Fazia o que, irmãos? Como? Não ouvi, irmãos. Eles faziam o quê? Perseveravam. Como está escrito lá em capítulo 15 de João. Eles perseveravam. O segredo é esse: perseverar. Veja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Se eu pudesse, eu acrescentava aqui, irmãos, porque eles perseveravam. Mas eu não posso, mas não preciso, porque o texto é bem claro. Versículo 44 assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 15: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto eles perseveravam, Deus acrescentava. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que voltar a perseverar, porque enquanto a igreja persevera em oração, enquanto a igreja persevera no tempo unânime, enquanto a igreja persevera nas coisas de Deus, Deus começa a acrescentar. Não sou eu e você quem produz é Deus. Eu permaneço. A gente tem que aprender, irmãos, e voltar a permanecer. Não é responsabilidade minha, irmãos. A Bíblia diz: Paulo rega, um colhe, outro planta. Paulo rega, Apolo colhe, mas quem dá a vida é Deus. O problema é que às vezes quem quer dar a vida sou eu. Aí eu vou chegar aqui, quando eu pegar esse óleo aqui, eu vou fazer crescer. Aí às vezes Jesus olha para o coração de alguém, aí trava um negócio de todo lado, aí o camarada bate para um lado, bate para o outro, o negócio não sai do canto, e a pessoa não sabe o porquê, mas Deus sabe o porquê. É porque você não foi chamado para fazer, fomos chamados para permanecer. Quem faz é Deus, quem realiza é Deus, quem dá o fruto é Deus. Mas irmão Marcos, mas Deus disse que nos chamou para dar fruto a partir da permanência nele. Quando eu estou ligado a ele, veja que não é você quem dá o fruto.
pudesse fazer. E nada é nada, viu, irmão? E nada é nada. Coisa mais simples. Ah, isso aqui é muito simples. Mas é que quando eu pegar, poxa, tem quanto? 10. Oh, daqui a um mês tem 200. Aí Jesus está no negócio. Aí Jesus vai 10, vai ficar nos 10. Se brincar ainda, eu diminuo mais uma coisinha. E alguém não entende nada. Mas fulano é tão capacitado. Fulano entende tanto. Fulano tem tanta sabedoria. Rapaz, aquele homem nem parece um homem, parece um anjo. Mas não produz nada sem Jesus, não faz nada sem Jesus. Eu e você só fazemos alguma coisa através de Jesus. E para isso eu tenho que aprender a permanecer. E alguém às vezes se contrapõe numa dúvida terrível entre a razão e a prática. Mas deixa eu ajudar. Porque a prática já nos aponta para alguma coisa. O que é que a prática nos aponta? Aponta que a gente mudou, irmãos. Em alguma coisa, a gente quando começou, irmãos, eu lembro quando eu me converti. Às vezes em algum momento assim na minha casa, comemorando alguma coisa, aniversário, a gente se reúne com os amigos. E eu já cheguei até a sentir saudade, né? E confessar para os amigos, dizendo assim, rapaz, eu queria ser como eu me converti. Porque hoje eu sei mais, hoje eu sou mais maduro, hoje eu entendo mais, hoje eu tenho tanta coisa a mais, mas esse tanto meu mais se torna tanto menos, porque antigamente eu não tinha nada disso, mas quando eu dobrava o meu joelho, era diferente. E se formos sinceros, irmãos, nós vamos compreender que tudo para um novo convertido é diferente. Porque é o primeiro amor, irmãos, e no primeiro amor os olhos brilham, no primeiro amor o coração tem fogo, o coração é aquecido, mas com o passar do tempo o amor vai se esfriando, a gente começa a olhar para um lado, olhar para o outro, e a gente vê demais, e a gente entende demais, e a gente enxerga demais, e através disso os nossos olhos por vezes perdem o brilho, e por vezes não há mais fogo no nosso coração. Parece um relacionamento de um casal. Quando se casa, irmãos, irmãos, um botão grande, irmão, quando se casa, né? O esposo chega e diz, minha filha, minhas costas estão coçando. Ela vai, deixa que eu vou pegar uma pena para coçar. 10 anos depois, minha filha, minhas costas estão coçando. Espera aí que eu vou pegar o cabo de vassoura. As coisas mudam, irmãos, com o passar do tempo. E nós somos assim. Com o passar do tempo, a gente vai mudando e algumas coisas vão ficar para trás, e nós temos que aprender a voltar às primeiras práticas e à primeira obra. Deixa eu dizer, como dizia para os irmãos, ajudar também o raciocínio dos irmãos, porque tem uma igreja na Bíblia que começou de um jeito, mas 30 anos depois estava de um jeito tão diferente. Quer ver só? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1. Efésios de número 1, capítulo. Vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Veja o que diz o versículo santo: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Agora, irmão, me diga só uma coisa: quem está escrevendo essa carta? O apóstolo Paulo. Está escrevendo para quem? Para a igreja de Éfeso. Não é assim, irmão? Então veja, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Para com quantos santos, irmãos? Não é alguns, não. Não é uma parte, não, irmão. Não é o mais rico, não. Não é o mais sabido, não. Não é os que têm cargo, não. Para com todos. Paulo diz assim: eu tenho visto o amor de vocês para com todos os santos. Ou seja, o amor daquela igreja era algo
ele tinha já uma idade, né? Mas 30 anos depois, quem escreve para essa igreja não é mais Paulo. 30 anos depois, quem escreve é Jesus. Paulo dá a radiografia desta igreja em Éfeso, no capítulo 1, e ele diz assim: eu faço dimensão de vós aonde eu vou, da vossa fé e do vosso amor para com todos os santos. Mas veja o que diz em Apocalipse, capítulo de número 3. Perdão, irmão, capítulo número 2, né? Carta à igreja em Éfeso. Agora quem traz a radiografia não é mais Paulo, e a radiografia de Paulo era uma radiografia verdadeira. O que estava acontecendo era algo verdadeiro, mas 30 anos depois, Jesus agora escreve uma carta para essa igreja. Veja o que diz a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que é que ele diz sobre essa igreja? Conheça as tuas obras. E aqui obras, sabe o que quer dizer, irmão? Labor, trabalho, né? Jesus está dizendo: eu conheço o vosso trabalho, o vosso labor. Eu sei que vocês trabalham mesmo, vocês vestem a camisa, vocês suam, vocês vão a campo, vocês produzem para valer. Eu sei disso. Mas veja o que Jesus diz mais: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, né? Perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achasse mentirosos. Era uma igreja que perseverava na doutrina, era uma igreja que colocava à prova aqueles que não eram, ou seja, era uma igreja que tinha doutrina, tinha trabalho, tinha doutrina. Mas veja o que o texto continua dizendo, versículo 3: e tens perseverança, perseveravam também em suportastes provas por causa do menor. Não era uma igreja que desistia por causa de qualquer coisa, não. Uma perseguição se levantou e os irmãos daquela igreja tudo se espalhou, não. Era uma igreja que suportava a provação. Veja que coisa interessante, né? Como era esta igreja. E aí diz assim: e não te deixaste esmorecer, sofreste perseguição, mas não esmoreceste. Versículo 4, porém, irmãos, a história muda um pouco. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Tinha doutrina, tinha verdade, colocava as coisas em ordem, no lugar, perseverava, aprovava, ficava de pé, mas porém tinha um problema. E qual era o problema? Abandonastes o teu primeiro amor. E o versículo 5 vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste. Irmão, isso aqui é muito forte. Lembra-te, pois, de onde caíste. Eles não tinham nem sequer consciência que, como igreja, eles haviam caído do seu primeiro amor. Eles não sabiam. Aí Jesus disse: lembrem-se. Sabe aquela coisa que vai tudo no piloto automático? A minha esposa às vezes assim: rapaz, eu gosto tanto dessa roupa que, se brincar, um dia ela sai sozinha para a igreja. Às vezes a gente é assim, é piloto automático. Quando dá a hora, a gente corre da igreja. Quando dá a hora de fazer, a gente faz, a gente realiza. Parece que é no automático. Mas não pode ser assim. Tem que haver uma consciência dentro de nós. Tem que haver uma motivação. Tem que haver um amor. Tem que haver brilho nos olhos e fogo no coração. E não somente fazer algo como que automático. Eu vou fazer porque senão é dirigente. Eu vou fazer porque senão é dirigente. Eu vou fazer senão porque não sei quem. Eu vou fazer porque senão Deus me pega. Isso é, irmãos, fazer as coisas no piloto automático. E eu não tenho que fazer nada por uma questão de costume ou por uma questão de obrigação. Paulo, quando escreve a sua carta, ele diz assim: porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando eu faço com alegria, quando eu faço com satisfação, quando eu faço com contentamento, é diferente. Mas tem gente, irmãos, que está no piloto automático, e essa igreja passou para o piloto automático.
Mas Jesus disse assim: ei, lembra-te, pois, de onde caíste. Faz uma reflexão, faz uma análise. Olha para o dia que você se converteu e que você andava com o Senhor Jesus, para o dia de hoje, e faça uma análise e veja se é da mesma forma. Se não for, volte para o seu primeiro amor. Eu lembro, irmãos, que eu tinha muita vontade de ter uma Bíblia de estudo. Eita, irmão, eu tinha uma vontade tão grande de ter uma Bíblia de estudo novo, né? Muitos anos atrás. E aí a Bíblia era cara e eu não tinha condições. Eu sei que foi uma luta tão grande. Eu sei que um dia eu consegui comprar uma Bíblia, dividir no cartão, e eu, na minha cabeça ali, de novo convertido, eu ia virar um pregador, porque agora eu tenho uma Bíblia de estudo. Agora eu sou pregador. Pegava a Bíblia e cuidado, que a Bíblia é tão grande. Agora eu sou pregador. Bíblia de estudo, né? E quando foi um dia, irmãos, eu fui no evangelismo e cheguei lá com os irmãos de outra área, evangelizei tudo, e fiquei conversando depois com um colega. E não percebi, a hora foi passando, todo mundo foi embora, e eu percebi assim, e a gente conversando ali, e eu não percebi que vinha se fechando uma nuvem tão grande, daquela chuva que chega, fica o céu preto assim na nuvem, e eu não percebi, irmãos, quando era daqui a pouco, cai uma chuva, daquela que a gota parece um balde d'água, e que vem de longe assim, eu disse, misericórdia. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha um lugar para a gente ir. Eu só olhei logo para a minha Bíblia, eu disse, Jesus, e agora? Aí eu vi uma parede bem grande assim, né? Aí a Alda na rede estava assim. Aí eu fui aqui, a chuva está vindo de cá, a gente encosta na parede, né? E aí a chuva vai vir para cá, né? E não vai molhar a gente, irmão, a chuva vinha era de cá. Ao contrário, eu digo, Jesus, nesse dia era próprio. A chuva vinha ao contrário, e eu com o diabo. Aí eu virei assim, eu digo, mas eu viro aqui não mora, irmão, mas era que descia pela parede, pela cabeça, pela roupa. E eu vi que em poucos minutos aquela Bíblia ia ficar com jeito. Quando eu vi aquelas gotas, a água descendo, eu disse, meu diabo, o senhor olha aí, porque senão vai acabar com as Bíblias da gente. Testar, irmãos, que eu não estava preocupado com a Bíblia, eu estava preocupado ela com a minha. Né? Eu disse, meu diabo, que o senhor ora. Eu disse, como assim? Vai para orar, meu diabo, senão vai acabar a Bíblia da gente. Ele disse, não, e ele ficou sem saber o que dizer. Eu disse, então deixa que eu oro. Senhor Jesus, recolhe essa chuva agora em nome de Jesus. Isso não converti. Quando eu disse isso, a chuva fez assim, ó. O diabo ficou olhando assim. E eu, graças a Deus, meu diabo, salvamos a nossa vida. Fui embora para casa contente com a Bíblia. Foi com chuva, não foi com nada. A minha preocupação era a Bíblia. Quando passou os anos depois, está eu escalado, já agora maduro, conhecendo a Bíblia, de frente para baixo, de baixo para o lado, né? Aquela sabedoria, crente glória, crente maduro, não sei o que, pregador. Está eu escalado no culto, e lá no culto era na rua, e está eu escalado naquele trabalho, e daqui a pouco a chuva começa a vir. Eu digo, deixa vir, que eu já sei como é que é. A gente ora e Deus faz. Irmão, quando vem a chuva vindo assim, irmão, vamos orar que Deus para a chuva, né? Chega a encher a boca, irmão, Deus para a chuva, irmão, nem se preocupe, não corre ninguém. Aí, pá, vamos orando, e a chuva caindo, aí daqui a pouco eu corri, foi pro guarda-chuvazinho, e a chuva ficou lá, irmão. Aí eu me perguntei quando cheguei em casa, o que foi que mudou? E Deus falou comigo, é que você já não anda mais no primeiro amor, como você andava. E às vezes, irmãos, a gente nem se percebe que as coisas mudaram. Aí Deus permitiu isso, para eu voltar a fazer as coisas que eu fazia no começo. Quem disse que você precisa de algo novo, meu irmão? Quem disse que você precisa de algo novo, meu irmão? Você precisa voltar às primeiras práticas, precisa voltar ao primeiro amor. O que dava fruto há 100 anos atrás, continua dando.
Hoje o negócio, o aperreio é tão grande, irmão, o negócio crescer, andar, melhorar, que a gente começa a plantar uma semente diferente, porque assim, aquela semente antigamente parece que não está dando certo, não, irmão. A semente é a mesma, a palavra é a mesma, a semente é a mesma, a doutrina é a mesma. A gente não precisa de algo novo, a gente precisa voltar às primeiras práticas de orar, de buscar, de jejuar, de permanecer. Não tem como dar errado, irmão. Se alguém estiver ligado a mim e permanecer, esse dará muito fruto. Por isso, nessa manhã, saia daqui convicto de uma coisa: o nosso Deus é o mesmo, a sua obra é a mesma. O Espírito Santo que agiu há 100 anos atrás é o mesmo. Por isso, permaneça naquilo que você foi chamado a fazer. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.